tema do vídeo de hoje é: você já parou pra pensar que às vezes a pessoa tóxica do relacionamento pode ser você? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito, muito delicado. Um tema pelo qual eu já passei, né, algumas vezes na minha vida. Para quem está chegando agora, né, que conhece o canal há pouco tempo, o canal deu uma crescida e eu quero contextualizar assim para a galera que está chegando, mais ou menos sobre o que se trata, né, o meu canal. Então assim, ó, o meu canal ele começou depois que eu tive uma separação, né? Tive uma separação muito complicada, e há uns 2 anos atrás, mais ou menos, e aí eu comecei a fazer o canal aqui para contar como que eram as coisas depois dessa separação, né. E aí eu contei para as pessoas mais ou menos as coisas que eu passei durante a separação, depois da separação e como isso tem sido, né, como isso tem sido até então, né. Foi um relacionamento muito antigo, um relacionamento de quase 12 anos, né. E aí eu já passei por várias coisas, mas antes desses relacionamentos, eu também já tive um monte de mini relacionamentos e tal. Então eu sou uma pessoa que também sempre fui bastante intenso, né. E aí, eu comecei a trazer aqui no canal coisas pelas quais eu tinha passado e que eu acho que poderia ajudar pessoas que podem estar passando pela mesma situação, né. E que passaram também, né, porque eu sempre falo aqui, ó, eu não sou dono da verdade, eu nunca me coloco nesse papel, assim, de uma pessoa que vai trazer aqui soluções mirabolantes, ou então que vai ser um guia, que vai ser, sei lá, um coach, eu nunca me coloquei nesse papel. Por quê? Eu sempre falo assim, ó, eu trago os assuntos, jogo eles aqui e a gente discute eles, né, juntos. Eu dou aqui minha opinião, você dá a sua opinião aí nos comentários. Então não é uma coisa que eu digo assim, ó, faça isso, faça aquilo que eu sou o dono da razão e vai dar certo. Não, nunca foi assim, né? Inclusive muitas pessoas esperam, eu recebo muitas críticas aqui no canal porque o meu conteúdo é tipo assim, ah, é mal pesquisado. Ai, nossa, você poderia ter feito uma pesquisa e ter trazido um monte de. Gente, eu não quero encher de dados, né? Eu poderia fazer uma pesquisa, eu nem tenho tempo também para isso, né? Eu faço vídeo porque eu gosto, que é um hobby, e também, se eu puder ajudar uma pessoa, para mim tá bom. Se um dia que eu tiver mais palhaço, eu conseguir fazer uma pessoa rir, para mim já tá a minha missão tá cumprida, né? Então, assim, não vai ter pesquisa. Meus vídeos normalmente não tem pesquisa. Eu simplesmente ligo a câmera e saio falando, que nem esse de hoje aqui. Eu até separei uns tópicos aqui, mas é isso, sabe? É como se fosse um diário aberto também, né? O canal meio que começou com essa pegada de diário, sabe? Tipo assim, ó, tô passando por isso, isso, ou então eu passei por isso, e vou contar aqui pra vocês como é que tem sido isso, né? E aí, hoje, falando sobre relacionamentos tóxicos, e pessoas tóxicas, eu me coloquei no lugar de uma pessoa tóxica. Só que assim, quando eu passei por isso, eu não me considerei a pessoa tóxica da relação, eu considerei o outro a pessoa tóxica da relação, sabe? Então hoje, com esse distanciamento, sabe, já vai fazer o que que isso aconteceu há mais de 2 anos que isso aconteceu, eu vou dizer o que que eu aprendi com essa situação, como que eu evoluí, né, a partir dessa situação, e de repente alguém que está passando por isso pode de repente utilizar essas dicas que eu vou dar aqui. Mais uma vez, não são dicas, são coisas que aconteceram comigo e que eu acho que de repente, tá, são dicas, ok, são dicas. Mas assim, não é pra você concordar com o que eu tô dizendo, ou achar que o que eu tô dizendo tem que tá certo, muito pelo contrário. Inclusive, eu acho que aqui nesse vídeo muitas pessoas vão discordar do que eu tô dizendo. E tá tudo bem, a gente pode discordar, não tem problema. Você discorda daí, eu discordo daqui, a gente vai ali nos comentários se acertando. Então, assim, ó, há muitas coisas que eu passei nesse relacionamento hoje, vendo de maneira mais madura, eu acho que eu estava errado. Eu fui a pessoa tóxica, sabe? A gente vai ver aqui nesse vídeo muitos comportamentos que eu vejo muitas pessoas na internet falarem que quem faz isso é que é tóxico e que a maneira como eu reagi estava certa. Eu acho que não. Mas vamos lá, vamos ver o que vocês acham. Então, assim, eu conheci um menino, e esse menino, ele era tipo assim, ó, do jeito que eu gostava. Ele era bem do jeitinho que eu gostava, né? Eu gosto de meninos gordinhos, né?
e nerds. Eu gosto de guri gordo, eu gosto de homem gordo e nerd, né? Eu não sou nerd, né? Eu gostaria de ser, mas eu não consigo, sabe? Eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo para ficar, sabe, assistindo muita série, eu não tenho tempo para ler quadrinhos, eu não tenho tempo e um pouco de desinteresse também, sabe? Eu sou um pouquinho nerd, mas eu não sou nerd igual os guris que eu gosto. Normalmente os guris que eu gosto são muito nerds. Ou eles pintam, ou eles desenham, ou eles gostam de videogame, ou eles gostam de jogo de tabuleiro, game board. Nerds. Eu gosto de meninos nerds, né? Normalmente eles falam inglês, então como eu sou professor de inglês, eu gosto de falar inglês com eles, então eles têm que saber inglês. Requisito básico para namorar comigo, eu tenho que saber inglês. Não, mentira. Se não souber e quiser aprender, eu ensino. E aí, esse menino, ele era mega nerd, né? E aí, num desses encontros... Ah, um detalhe. Eu gosto de meninos nerds e meninos sem vícios. Não podem ter vícios. Não podem beber, nem fumar, nem usar drogas. Então, eu tenho um perfil bem fechado, assim, de gente pra namorar. Pra namorar. Eu digo pra namorar. Pra só vucu-vucu, rally rola, qualquer pessoa tá valendo. Mas pra namorar, não. Pra namorar tem que seguir esses... Não precisa ser meninos... E quando eu falo meninos, não quer dizer que sejam mais jovens que eu. A princípio, depois que eu me separei, quase todos os meninos, os caras que eu namorei, eram mais jovens que eu, mas simplesmente aconteceu. Isso pode ser tema para um próximo vídeo. Enfim, esse guri gostava muito de jogar videogame. E aí, num dos primeiros dates que a gente teve na casa dele, ele disse pra mim assim, se eu não me engano, foi um dos primeiros mesmo, assim, tipo um segundo, né? Um segundo, dois, um segundo encontro, mas acho beber água. Acho que era o segundo encontro. Tá, a gente tava ali, né? A gente já tinha, né, feito, né, tudo que tinha que fazer. Aí ele disse assim pra mim: ai, vai ter um campeonato agora de videogame de um jogo que eu gosto. Meu microfone tá solto, será não? Não. E ele disse assim: ah, vai ter um jogo de videogame que eu gosto, a galera vai estar jogando e tal. E tu te importa se eu for jogar? Nossa, quando ele falou aquilo, assim, foi uma facada, assim, sabe, na minha barriga. Eu me senti extremamente magoado quando ele disse aquilo, sabe? Na época, tudo me magoava, sabe? Tudo me feria, sabe? Assim, tudo eu sentia a mais, assim, né? Eu tinha aquela coisa toda, recém-terminado e tal, estava, né? Enfim, querendo namorar de novo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de namoros, né? Namoros longos, assim, e tal. E quando ele disse aquilo pra mim, assim, eu pensei, caralho, mano, tipo, como assim? Como o cara vai jogar videogame e tal? Eu falei assim, e eu todo, né, reativo. Não, mas se tu quiser, eu posso ir embora também. Falei assim, já pegando minhas coisas, já juntando tudo e, né, e levantando o acampamento e indo embora. E ele disse, não, calma, não é assim. Olha como eu era tóxico, olha como eu era tóxico. Ele ainda propôs, né, disse assim, eu acho que eu vou jogar por uma hora e meia. Tu te importa de ficar sozinho? Né? Isso vai entrar também numa outra coisa que eu quero falar mais pro final do vídeo, que é quando a gente tem que encontrar, tem não, né? Seria melhor se a gente encontrasse pessoas que tivessem os mesmos interesses que a gente. Isso ajuda muito para administrar esse tipo de situação, mas eu vou deixar isso aqui mais pro final do vídeo. E aí eu fui super mega reativo, falei, não, tô indo embora então, já que eu tô atrapalhando, né? Eu vou embora. E ele disse, não, calma. Ele pegou, mandou mensagem pros amigos dele do grupo lá do WhatsApp, disse, gente, não vou poder e tal, hoje à noite eu não vou poder jogar e tal. E aí eu já fiz aquele mini escândalo. Depois eu fiquei com vergonha, né? Então, assim, para muitas pessoas esse tipo de coisa é uma coisa inadmissível. Como que tu vai deixar a pessoa de lado e vai jogar videogame, deixando a pessoa ali esperando, né? Só que assim, depois disso aconteceram outras coisas, né? Para mim aquilo já foi uma red flag, já foi um sinal de alerta. Depois, quando a gente começou a namorar mais, assim, né, o namoro foi indo um pouquinho mais, foi evoluindo um pouquinho mais, aí ele, por exemplo, desmarcava com a gente pra ir jogar jogo de tabuleiro, né? Aquele game board, aqueles jogos que a galera vai lá, aquele tem que ser presencial, né? A pessoa tem que se deslocar e ir até casa da galera pra jogar. Ou então eles iam pro apartamento dele. Eu não sei jogar essas coisas, sabe? E eu nunca joguei. Então, assim, ele pensou assim: tu não sabe jogar, os meus amigos querem jogar, eu quero jogar com os meus amigos. Era um feriado prolongado, não lembro qual agora. E aí eu tinha mudado toda a minha agenda, toda a minha schedule pra incluir aquele final de semana pra gente ficar juntos. E depois, em cima da hora, ele veio e disse isso, sabe? Tipo, ah,
eu não vou, vamos encurtar o nosso final de semana, porque eu quero jogar jogo de tabuleiro com meus amigos. Nossa, mais uma vez eu surtei, sabe? Naquele dia eu terminei tudo com ele, assim, sabe? Eu cancelei, bloqueei ele no WhatsApp, deletei tudo, sabe? E cortei vínculos com ele. Aí ele ficou me ligando, ficou me procurando e tal, pra querer saber o que tinha acontecido. Daí, mais uma vez, eu fui lá e expliquei pra ele. Ah, eu acho que é falta disso. Falei pra ele tudo aquilo que eu achei, como eu tinha se sentido magoado com relação àquilo, né? Aí a gente conversou e tal sobre aquilo, a gente resolveu dar mais uma chance. Só que aí eu era tão tóxico, sabe? Que ao mesmo daí eu comecei a para mim aquilo era um jogo de desinteresse. E muita gente fala hoje em dia na internet assim: "Ah, se o cara demora muito para te responder, é porque ele não tá interessado. Então você não pode também se mostrar interessado. Ah, se a pessoa tá fazendo jogo de desinteresse, faça pior, faça, sabe? E a gente escuta muito isso na internet e leva isso muito a ponto de, sabe? Muito assim, tipo, ah, não, eu vou fazer igual também. Mas espera aí, vai ficar comigo aqui até o final do vídeo que vocês vão ver o outro lado da moeda, o outro ponto de vista que eu quero comentar aqui, né? E aí, eu comecei a fazer então esse jogo de desinteresse. Jogo de desinteresse, que pra mim, que aliás que pra ele não era, né? Ele já tinha a vida dele toda esquematizada, os amigos, os interesses próprios dele, assim. E eu não tinha, sabe? Eu não tinha amigos, eu não tinha interesses próprios, eu não tinha nada, sabe? Eu só tinha o meu trabalho. E eu lembro que bem na época, assim, eu tinha recém começado a dar aula particular, eu tinha poucos alunos, então eu tinha muito tempo livre nas minhas mãos, sabe? Então, tipo assim, eu lembro que ele tinha toda estruturada a vida dele com relação a amigos, família, sabe? Eu era tão tóxico que eu ficava bravo quando a mãe dele ia visitar ele e eu não podia ir lá no apartamento dele. Tem noção? Vocês têm noção do que é isso? Eu tinha ciúme da mãe dele. Tipo assim, por que eu não posso ir junto? Sabe? Então, assim, aí entra limite, entra respeito, entra respeitar o espaço do outro, respeitar o limite do outro, se colocar no lugar do outro, sabe? Coisas que eu não fazia. A pessoa colocava limite e a primeira coisa que eu fazia era achar que era desrespeito comigo, achar que era, entende? O quão dodói da cabeça eu tava nesse relacionamento, ou naquela época. A gente vê muito isso na internet, sabe? Se a pessoa tá desinteressada, você também tem que estar desinteressado. Se a pessoa não tá disponível 24 horas para você, você também não pode estar disponível para essa pessoa. Eu vejo muito isso hoje em dia, as pessoas falando assim, sabe? E aí eu comentava com os meus amigos da época, os poucos amigos que eu tenho, e um deles me disse uma coisa que me chamou a atenção. Eu já sabia, óbvio, mas ele me disse que eu era uma pessoa de alta manutenção, sabe? Uma pessoa que demandava muita atenção, muita manutenção, sabe? Sempre tem que estar conversando com a pessoa, sempre tem que estar dando atenção, mandando mensagem. Se a pessoa demorou, sei lá, 2 horas para responder a mensagem, eu já estou surtando, entendeu? Então ele disse para mim que eu era uma pessoa de alta manutenção. Então eu quero refletir aqui com vocês, para vocês pensarem, será que você também não é uma pessoa de alta manutenção? Porque às vezes as pessoas elas não estão deixando você no vácuo, elas não estão te dando um ghosting, ghosting é desaparecer, né? Elas não estão te dando um ghosting só porque elas não querem, ou porque elas querem se fazer de difícil. Às vezes elas querem, claro. Mas 90%, sei lá, de onde que eu tirei essa estatística, não é verdade. 90% dos casos a pessoa tem uma vida, ela tem coisas para fazer e ela não te responde porque ela não tem tempo mesmo, sabe? E isso tá tudo certo, sabe? Tá tudo bem. Quando eu tava ali, né, naquela fase que eu falei que eu tava bem, que tudo me magoava, tudo era motivo pra briga, eu não tinha nada em termos de hobby. Eu não sabia fazer nada, né? Eu não tinha hobby nenhum. Então o que que eu fiz depois disso? Eu comecei a ocupar meu. Claro, aquele relacionamento não deu certo, né? Terminou. Foi a gota d'água. Acho que foi o fim da picada quando ele disse que quando ele foi pra uma festa com os amigos do trabalho. E aí ele ficou a noite toda e não me mandou mensagem, eu também não mandei mensagem, ficou naquele jogo de desinteresse. E a gente tinha marcado pra se ver no dia seguinte, aí só de noite no dia seguinte, um mandou mensagem pro outro, sabe? Então tava bem. Não deu certo, só pra concluir aquela história, sabe? Só que aí depois disso eu comecei a parar pra pensar que, porra, todo mundo tem hobbies, todo mundo estuda, todo mundo trabalha, todo mundo tem um hobby, todo mundo tem uma atividade extra. E eu pensei, cara, eu não tenho nada, eu não tenho nenhuma atividade extra.
E aí eu comecei a investir nisso assim, sabe, pra minha vida. Eu comecei a fazer caminhada, eu comecei a caminhar bastante, sabe, depois da caminhada eu comprei uma bicicleta. Eu tinha o sonho de correr, eu comecei a correr, comecei a andar de bicicleta, comecei a pintar, comecei a desenhar. Ó, aqui, ó, todos esses desenhos aqui são meus, ó. Tudo que tá desenhado aqui foi eu que fiz. Então, eu comecei a desenvolver hobbies e ocupações pra me acalmar, entendeu? Pra ocupar a minha cabeça, assim, sabe? E depois, vocês não vão acreditar, eu comecei a desenvolver gosto, sabe? Eu comecei a desenvolver gosto, assim, por ficar sozinho, sabe? Eu acho que é uma coisa também que as pessoas hoje em dia, elas não investem tempo em si mesmas, assim, sabe? Tipo, elas não gostam da própria companhia, digamos assim, sabe? Se você é uma pessoa muito dependente emocionalmente de outra pessoa, tenta desenvolver esse outro lado, sabe? Tenta achar um hobby, tenta achar uma coisa que você vai fazer para desenvolver, sabe, a sua solitude, né? É o contrário de solidão e solitude. Solidão é quando a pessoa está abandonada, solitude é quando ela gosta da própria companhia. Tente descobrir o que te faz feliz e tente investir, sabe, em atividades que te tragam prazer e que ocupem o teu tempo, que não seja necessariamente o coitado do teu namorado, a coitada da tua namorada, sabe? Então tente fazer isso. E foi uma coisa que eu comecei a fazer. Então, eu comecei a pintar, eu comecei a fazer corrida, caminhadas, exercícios, desenho, eu comecei a fazer artesanato. Isso mega me ajudou, sabe? Hoje em dia, eu às vezes sinto como é importante ficar sozinho, sabe? Às vezes dá uma vontade, assim, sabe, de ter alguém para sair, para dar uma volta, para ir num bar, para conversar. Só que eu não posso depositar absolutamente tudo isso na mão da pessoa que eu tô namorando. Eu não sei se vocês concordam comigo, assim. Mas também, ao mesmo tempo, é legal para quando você encontrar uma pessoa que você vai namorar, que seja compatível, sabe? Que vocês tenham pelo menos os mesmos gostos. Eu tô assistindo uma série chamada Heartbreak High. E a menina, são duas meninas, e uma delas é extremamente nerd. E a outra não, sabe? E aí essa menina que é extremamente nerd, ela foi num anime, num evento de anime, onde tinha uma escritora que tava lá, uma autora que ela gostava muito. E aí tinha a galera de cosplay, tinha a galera de vestido fantasiado de cosplay, tudo mó nerd, assim, um povo muito nerd. E a menina ficou enjoada, ela ficou chateada, ela não gostou, né? E ficou ali em pé um tempão, e a outra menina tava adorando, e a outra ficou lá com cara de cu o tempo todo. Então, assim, é importante também você pensar nisso, sabe? Quando você arrumar um namorado, uma namorada, pense quais são os interesses. Se vocês têm interesses comuns, vai ficar muito mais fácil. Por exemplo, se eu gosto de jardinagem e o Guri gosta de jogar videogame, entendeu? Se eu gosto de, sei lá, se o cara gosta de futebol e você odeia futebol, se o cara gosta de drag race, você odeia drag race, se o cara entende, tem que ter uma certa compatibilidade também para dar certo, para que vocês tenham coisas para fazer juntos que não envolva somente então namorar, sabe? O que vocês têm aqui, em quais outras áreas vocês se dão bem? Ah, vocês só se dão bem no namoro e o resto? Esse resto dá para administrar? Dá para desrespeitar o espaço um do outro? Quando o outro quer jogar videogame, você vai respeitar o espaço dele. Quando o outro quiser ir numa convenção de anime, você vai respeitar o espaço dele. Quando o outro quiser, sei lá, fazer uma trilha no meio da floresta de bicicleta, você vai respeitar o espaço dele. Não estou dizendo que eu faço, já fiz muito, mas não faço mais. Entende? Então a gente tem que pensar muito na compatibilidade também na hora de namorar alguém. Então, a reflexão que eu quis trazer hoje com relação a esse tipo de relacionamento que as pessoas consideram tóxico, eu fico pensando quem é o tóxico da relação? Tóxico da relação. Aquela pessoa que vai tentar impor limites, que vai dizer, não, esse final de semana eu quero ficar sozinho. Esse final de semana eu quero ficar na minha casa, jogando videogame, brincando com meu cachorro. Sei lá, eu quero ir visitar a minha tia que mora na puta que pariu. Sabe? Então eu fico pensando assim. Aí você vai pensar assim: ah, mas eu vou junto? Mas será que a pessoa está preparada para te apresentar para a família dela? Será que a pessoa, sabe, você já tem um nível de relacionamento nesse ponto, assim, que já dá para mesclar tanto a vida, sabe? Porque eu vejo muitas pessoas indo com muita pressa, sabe? Tipo assim, ah, eu quero e eu quero agora. Que era uma coisa que eu fazia muito. Eu quero e eu quero agora. Eu tinha muito isso assim. Eu quero e eu quero agora. Tem que ser do meu jeito quando eu quiser. E não é assim que funciona. A gente tem que respeitar o tempo das outras pessoas, sabe?
Eu concordo também que se isso tá fazendo mal pra você, você não precisa ficar num relacionamento assim, se isso te magoa, se isso te machuca, se você acha que isso é desrespeito. Mas pensa comigo se, por outro lado também, você não tá nessa situação de dependência emocional da outra pessoa, se você não tá nessa situação em que você não tem nada além daquele relacionamento, sabe? Isso não é saudável. Não dá para ficar tão dependente assim a ponto de uma pessoa que se você não tiver ela, você vai ficar um vazio interior, sabe? Você precisa alimentar a sua vida de coisas que você gosta, de coisas que te façam bem, sabe? Nem que seja assistir uma série que você gosta que outra pessoa não gosta e você quer obrigar a pessoa a assistir com você. Muita gente faz isso, né? Então não, tira o tempo pra você, faz ali, assiste a tua série, faz uma pipoca, maratona a tua série, fala com os teus amigos, sabe? Desenvolva amizade com outras pessoas além da relação que você tem, sabe? Crie laços de amizade com as pessoas. Às vezes a gente quer conversar sobre determinadas coisas e o namorado, a namorada, não quer falar sobre aquilo, ou então ela não tem, às vezes, nem maturidade para falar de certas coisas, sabe? Ou então ela não gosta simplesmente de falar de certas coisas. Fale sobre isso, então, com seus amigos. É para isso que existem os amigos. Desenvolva, então, porque eu vejo muitas pessoas fazerem assim, ó. Quando elas estão namorando, elas pegam e esquecem completamente as outras pessoas. Esquecem os amigos, às vezes esquecem até da própria família. Se bem que família, né, vamos combinar, às vezes é melhor deixar cada um no seu cantinho, né? Família às vezes é melhor no porta-retratos, né? Às vezes, então, a pessoa acaba pegando isso e deixando de lado a própria vida, deixando de lado os amigos, e acaba depositando tudo, como eu disse antes, novamente no coitado da pessoa que você está namorando. Então, assim, isso também é legal, sabe? Desenvolver. Nossa, ele tá babando. Desenvolver essa coisa, sabe? Da sua própria a individualidade, sabe? Dos seus próprios amigos. Se você quer conversar sobre certas coisas, no seu namorado, a pessoa que você está namorando está indisponível, você está se sentindo sozinho, faça amizades, faça seus amigos, retome os laços com seus amigos, sabe? Porque a gente não pode centralizar a nossa vida em uma coisa só. Não pode se centralizar no trabalho, não pode centralizar só nos amigos, só no relacionamento ou só em uma coisa. Porque a vida, ela é como. Uma vez eu ouvi uma coisa assim, ó. A vida é como uma mesa de 4 pernas. Se você tirar uma delas, ela ainda fica de pé. Mas se a sua mesa só tem uma coisa, ela vai cair feio, entende? Então, assim, hoje eu queria fazer isso, sabe? Trazer esse tipo de assunto, que era um assunto muito abordado no canal aqui. Quando eu criei o canal, sabe? Eu criei o canal com esse propósito de trazer aqui as minhas histórias, as minhas vivências, as coisas pelas quais eu já passei, sabe? E dizer que assim, não dizer que eu tô certo, que você tá errado, nem dizer que eu sou o dono da razão, nem nada, sabe? É chegar aqui e falar, olha, eu passei por isso, 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 fiz isso, fiz isso, fiz isso. O que vocês acham? Vocês acham que é certo ou que é errado, né? E eu sempre falo, eu não sou o dono da verdade. Eu deixo o comentário aberto pra gente continuar sempre a conversa, né? Eu digo que a discussão continua nos comentários. Então eu não sou aqui o dono da verdade. Tem gente que espera muito, né, de um youtuber, tem gente que espera muito de um influencer, sabe? É o que aconteceu com a doutora Deolane agora, né? As pessoas esperam muito das pessoas. Gente, não esperem mais do que isso. A não ser que um dia eu vire um mega youtuber e possa me dedicar extremamente, especialmente ao YouTube, que eu possa baixar a cabeça no computador e pesquisar e fazer roteiro e gravar e não sei o quê. Por enquanto, não, gente. Por enquanto, se você tá aqui, é que você gosta de mim e eu gosto de você. Eu sei que tem muita gente que gosta de mim, que segue o canal, que gosta de mim, gosta de só me ouvir falando. Tem gente que às vezes gosta de me ouvir falando só porque a minha voz dá sono. Sim, eu já ouvi isso. Gente que bota meus vídeos pra dormir. E porque a minha voz dá sono. Então, assim, ó. É isso, gente. Por enquanto vai ser assim, né? Então, pra quem me critica, pra quem fala que eu não pesquiso, pra quem fala que meus vídeos que eu poderia trazer um conteúdo muito melhor, mas eu não trago porque eu não pesquiso, né? Então é isso. Então, o recado de hoje, o vídeo dessa semana era sobre isso. Relacionamentos tóxicos. Mas peraí, você já parou para pensar quem é o tóxico da relação? Quem está sendo tóxico? Fala para mim nos comentários o que você achou dessas dicas, não, desses aspectos que eu levantei aqui. Você acha que tem sentido, não tem sentido? Você acha que, realmente a pessoa que não responde na mesma hora tá fazendo um jogo? É ruim? Você já passou por esse tipo de situação? Como que você reagiu? Então, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir. E eu vejo você no meu próximo vídeo.
Tchau.